Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui. Hoje nós vamos fazer um resumo daquilo que nós estudamos nas primeiras 3 aulas, sobre personalidade, temperamento e também sobre caráter, e onde elas se encontram. Estudamos separadamente cada uma delas, e agora nós vamos ver como elas trabalham na vida humana, seja negativamente ou positivamente. Sempre lembrando que estamos visando aqui a glória de Deus, ok? Então vamos lá, aula número 4, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston. Ok? Formação da personalidade humana visando a glória de Deus. Aula número 4. Bom, como disse, nós já estudamos essas 3 palavras, né? Os 3 significados delas, mas separadamente. Agora nós vamos juntar isso tudo. Não é? Então, isso aí que eu estudei separado, agora vai juntar, como é que vai ser? Vai ser para a direita, para a esquerda, vai ter mão dupla, como que é? Com calma, nós vamos verificar na aula de hoje, tá bom? Então, o resumo eu digo o seguinte: o que é personalidade? Resumindo, é o semblante externo de nós, que pode ser ou não igual ao nosso caráter, dependendo de qual autêntico sejamos. Então, a personalidade ela pode assumir diversas formas conforme os ambientes que nós estamos. Nós podemos ser autêntico e ter apenas uma personalidade e se comportar com essa única personalidade em todos os ambientes, ou então, infelizmente, não sermos uma pessoa persona que mostra como é e ter diversas personalidades. É o que o mundo, é o que as pessoas falam assim: nossa, ele é falso, ele é fingido, ele é mentiroso. Isso está sempre ligado a como a personalidade é apresentada no meio em que você está. Ali as pessoas definem. Okay? Então, está aí, grifado, né? E o temperamento. O temperamento é a combinação de características transmitidas pelos genes. Então, aquilo que nós estudamos é genético. Eu recebo uma carga genética do meu pai e da minha mãe e formo o meu DNA. E dentro do meu DNA, com as informações dos meus pais, eu desenvolvo o meu temperamento, que subconscientemente, quer dizer, está ligado às questões mentais, afetam o procedimento das pessoas. Então, nós vamos estudar depois os tipos de temperamento, e ali nós vamos ver que, dependendo da prevalência de algum deles, nós vamos ver que existem pontos positivos e pontos negativos. Em todos eles, nós temos essas 2 coisas: o que é positivo e o que é negativo. Porém, isso é genético. Genético, ok? Não se muda, se melhora, se aperfeiçoa, mas não se muda.
Aí, em letra diferente, para ficar bem gravado. E o caráter? O caráter sou eu, é o verdadeiro eu. É o resultado do temperamento natural trabalhado pela disciplina e educação recebidas, principalmente na infância. O caráter, ele se desenvolve, tá, até a adolescência. Então, todas as informações recebidas no período da infância, infanto-juvenil, pré-adolescência e adolescência, com certeza, vão seguir essa pessoa. Por isso, a nossa necessidade de investirmos nessa faixa etária, principalmente como o mundo está hoje. Nós temos que investir nas nossas crianças, nos nossos pré-adolescentes e adolescentes, para que eles tenham um caráter moldado pelos princípios bíblicos. O caráter também ele é moldado pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. Então, eu estava falando sobre a questão de ensina a criança no caminho que deve andar. Isso aí está nas crenças. Nós temos os comportamentos básicos, não é? Nós temos os 3 pilares da sociedade, que são muito importantes para serem desenvolvidos, não é? Que é a família, que é a escola e que é a igreja. São comportamentos básicos. Os princípios e motivações, o que nós temos ensinado, o que nós temos feito, quais são os nossos princípios e motivações. Isso vai definir qual é o caráter que em nós se desenvolveu ou está em desenvolvimento, se ainda estamos na idade antes da juventude. Então, está aí. Fica bem guardado. Ok. A Bíblia diz o seguinte: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. O que são esses frutos? Trazendo para o nosso estudo, esses frutos são justamente a nossa personalidade, o nosso temperamento e o nosso caráter. É por essa árvore formada que somos nós, é que aqueles que estão convivendo, vivendo conosco, definirão quem somos nós. E aí, no próximo slide, eu vou passar um exemplo que eu vou usar justamente a árvore. E eu dividi a árvore em 3 partes, para que, nesse resumo, fique bem explícito e bem concretizado na mente o que é cada uma dessas coisas. Então, sempre lembre desse exemplo que eu vou dar, que é a árvore, e que essa árvore tem que dar fruto, e bom fruto. Então, tá, dentro dessa árvore, as raízes dessa árvore são os temperamentos, ou temperamento. Então, é o seguinte, a raiz é a base de toda a árvore, não é? Sem a raiz, a árvore não vive. Por quê? Ela é responsável pela fixação dessa árvore no solo, né? Manter a sua firmeza. Então, vem o vento, balança, ela não cai. Ela também absorve do solo, né? Tudo aquilo que essa árvore precisa para crescer frutífera, né? Que ali ela puxa, né? A água, puxa os nutrientes suficientes para manter essa árvore viva. A elas podemos comparar, né, as raízes da árvore, nós podemos comparar o temperamento, que é o resultado do embaralhamento genético definido no momento da fecundação, portanto, é inato, quer dizer, não muda, que influencia no comportamento humano em todas as idades.
Então, a raiz da árvore nós podemos chamar de temperamento. O caule nós podemos dizer que é o caráter. O caule ele precisa de ser forte para sustentar os frutos, as flores e as folhas dessa árvore. Né? Então, a ele nós podemos comparar o caráter, que é o conjunto de traços psicológicos e morais de uma pessoa. Por isso, precisa ser bem definido. Não é? É aquela questão. Às vezes, antes do fruto, eu consigo identificar qual é a árvore. Se é uma laranjeira, se é uma goiabeira, se é uma mangueira. Por quê? Pelos frutos, pelas flores. Não é? Então, eu consigo definir isso. E isso chama-se caráter. É a sustentação da pessoa na sociedade. Se ela tem um mau caráter, ela vai, com certeza, sofrer as consequências que a sociedade vai colocar para ela. Se ela desenvolver um bom caráter, ela vai usufruir daquilo que a sociedade dispõe para ela devido ao seu bom caráter. Então, vamos lá. Raízes, eu posso dizer que é o temperamento. Caule, eu posso dizer que é o caráter. E a copa da árvore, né, que é a parte que chama mais atenção, com suas folhas, frutos, flores, a ela podemos chamar de personalidade. E o que é a personalidade de uma pessoa? É a parte mais visível do comportamento, pois define e firma a decisão do caráter. Então, se a copa da árvore, onde estão ali os frutos, onde estão as flores, eles são feios, são deteriorados, são podres, significa que o caráter também é do mesmo jeito. Porque é pelo caule que se conduz os nutrientes, né, e a água necessária para que as folhas e os frutos sejam alimentados e sejam bonitos. Não é? Então, aquilo que nós vemos na copa da árvore é aquilo que você é diante das pessoas. É aquilo que as pessoas veem em você. Então, definindo aqui o resumo. Lembre-se de uma árvore. Essa árvore tem que dar bom fruto. Essa árvore é você. Jesus disse que a árvore tem que dar bons frutos. E para que você dê bons frutos, a sua raiz, que é o temperamento, ele tem que ser controlado por Deus. O caule, que é o seu caráter, ele tem que ser controlado por Deus. E a copa da árvore, que é a sua personalidade, ela tem que ser controlada por Deus. Essa árvore chama-se você. Ok? Então, vamos à frente. Então, o seguinte, a personalidade, aquilo que o mundo vê em nós, é a soma do temperamento mais do caráter. Então, a personalidade é formada pelo meu temperamento, que é genético, e pelo meu caráter, que eu desenvolvo. Ok? Então, aí, mais uma vez, embaixo, personalidade. Dentro da personalidade tem duas coisas, tem o temperamento e o caráter. O temperamento é a natureza emocional da pessoa. E, mais uma vez, eu digo que é herdada geneticamente. Ela melhora, mas não muda. O caráter é aprendido pelas vivências da vida. E o caráter pode ser mudado. Ele pode passar de bom para ruim, de ruim para bom. Lembrando que o servo de Deus deve ter um caráter
libado, limpo. É como Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Esse deve ser o desenvolvimento do nosso caráter, um obreiro aprovado por Deus. A próxima aula, nós vamos continuar, e aí nós vamos entrar na questão de temperamento e caráter. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.